Bom, pessoal, então agora nós vamos entender um pouquinho sobre estes fenômenos aqui, chamados de intensidade, altura e timbre. É importante vocês prestarem atenção porque vocês vão ver que a definição não é como a gente está habituado. Tá? A gente está automatizado a pensar em intensidade e altura como praticamente a mesma coisa. A gente vai ver que são coisas distintas. Bom, então vamos começar com a intensidade. Para entendermos, vamos pensar aqui nessa frase que eu acho que todo mundo já ouviu ou já disse. Abaixe esse som. Não sei como você consegue ouvir música nessa altura. Tá? Ela nos remete à característica do som denominada de intensidade. As ondas sonoras podem ser mais intensas, o que caracteriza um som forte, ou menos intensa, caracterizando um som fraco. Então repare que isso não é altura, tá? Isso é a intensidade. A intensidade I mede a energia contida na onda. Ela é definida como a energia transportada pela onda por unidade de tempo e de área. Em outras palavras, a intensidade de uma onda é a potência por unidade de área. No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, o SI, a intensidade é dada por watts por metro quadrado. A intensidade está diretamente relacionada à amplitude da onda. Para uma dada frequência, quanto maior a amplitude, a diferença de pressão entre regiões e compressões, que a gente já viu que são as rarefações, maior a intensidade da onda. Normalmente as ondas sonoras propagam-se em todas as direções, a partir da fonte do som. Nesses casos, a intensidade da onda é inversamente proporcional ao quadrado da fonte. Isso quando não tem nenhum obstáculo, quando a gente está num ambiente livre. Nesses casos, a intensidade da onda é inversamente proporcional ao quadrado da distância à fonte. Isso significa que, se a 1 metro da fonte a intensidade do som é I, a 2 metros ela será 1/4 de I. Ou seja, dobrando-se a distância, a intensidade do som reduz a 1/4 do valor original. Esse fato é conhecido como lei do inverso do quadrado da distância, que existem outras leis que têm essa natureza. Porém, se o som for forçado a se propagar em uma única direção, a lei do inverso do quadrado da distância não se verificará, pois a intensidade do som não diminuirá de modo acentuado. Para verificar esse fato, experimente chamar alguém que esteja distante colocando as mãos ao lado da boca. Você observará que sua voz será ouvida mais longe. Do ponto de vista agora mais mensurável, vamos ver aqui o seguinte: a orelha humana pode detectar sons com uma intensidade que varia aproximadamente de 10 a menos 12 watts por metro quadrado a 1 watt por metro quadrado. Isso quer dizer que entre a intensidade mínima, que é 10 a menos 12, e a intensidade máxima, que é 1, temos um intervalo de 10 a 12. Isto é, o valor máximo de 1 trilhão de vezes o valor do mínimo. Em virtude do tamanho desse intervalo, para expressar a intensidade de um som, utiliza-se uma grandeza mais apropriada, denominada intensidade ou nível sonoro, que é simbolizado pela letra grega beta, e é medida em decibel, que é dB, definida pela seguinte expressão: beta igual a 10 log de I sobre 0. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o que significa esse log. Tá? Mas primeiro vamos ver aqui esses parâmetros. Então primeiro é o seguinte: esse I0 ele significa uma coisa chamada limiar de audição. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Nessa expressão nós temos primeiro o I, que é a intensidade do som, e o I0, o valor de referência, que no caso é sempre esse 10 a menos 12 watts por metro quadrado, denominado limiar de audição, por ser o som mais fraco que se consegue ouvir. Essa unidade decibel é uma homenagem ao cientista escocês Alexander Graham Bell. Por que dá 0 decibéis?
Porque existe uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte, que o logaritmo de 1 é zero. Tá? Então, se o valor de i for igual ao valor de zero, essa divisão vai dar 1. E o log de 1 é zero. Mas aí a gente tem zero e a gente tem outra definição bem importante que é chamada limiar de dor, que é o nível máximo suportado pelas pessoas de intensidade sonora. Tá? Esse limiar de dor ele está em torno de 120 decibéis. Ok? Então, ó, vamos ver um exemplo de como é que a gente faz essa continha, tá? Para a gente conseguir entender um pouquinho mais desse conteúdo. Então, vejamos, ó. Durante um show, a intensidade sonora nas proximidades do palco era de aproximadamente 1 watts por metro quadrado. Sabendo que a intensidade mínima para a audição humana é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, determine o nível de intensidade sonora na região do palco. Vejamos então a solução. Primeiro vamos partir desta equação. Beta igual a 10 vezes log de i sobre zero. Vamos iniciar com a propriedade do logaritmo, que na verdade é a definição do logaritmo. Então veja só, vou primeiro fazer para vocês a leitura. Então a leitura do que está escrito aí é o seguinte, ó, log de b na base a igual a x. Vocês estão vendo aí abaixo da palavra log tem um azinho pequeno, tá? Então seria log de b na base a igual a x. Isso quer dizer que a igual a x é igual a b. Então, se eu quero saber quem é o log de b na base a, eu tenho que descobrir o valor de x. Você pode até questionar, professor, eu não sei qual é a base do logaritmo, aí não aparece. A base é esse zero? Não. Quando não aparece, é porque a base é 10. Então, nessa equação não apareceu a base. Então, você vai saber que sempre esse a será o número 10. Tá? Então, aqui não vai aparecer nenhuma equação. Você já tem que saber automaticamente que esse logaritmo está na base 10. Sempre que não aparecer valor, vai estar na base 10. Existem dois tipos de logaritmo. Né? Existe também o logaritmo natural, que é o ln. ln significa log na base das exponenciais, que a gente pode até ver futuramente. Por ora, lembre-se que se não houver nenhum indicativo de número, então é porque a base é 10. Daí, ó, eu quero descobrir quanto equivale esse log para eu multiplicar por 10 e encontrar o valor que eu quero, que é o valor da intensidade sonora, né, do nível de intensidade sonora. Veja só, nós temos aqui os dados, né, que nos fornecem que o i é 1 e o i0 sempre vai ser 10 a menos 12. Daí, essa divisão é só colocar em cima, ó, aqui como não tem nada, é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 12. Não tem nada multiplicando a potência de 10. O que simplifica a nossa vida, porque eu só preciso colocar o 10 em cima com o valor positivo. Aí vai ficar com valor de potência positivo. Então vai ficar log de 10 elevado a 12 igual a x. Agora, como é que a gente descobre isso? Quanto é que vale isso? Vamos agora analisar esta propriedade do logaritmo. Ó, veja só. Log de 10 elevado a 12 é igual a x. Quer dizer o quê? Quer dizer que 10, vamos ver aqui, quer dizer que 10 elevado a x, que seria a elevado a x, ó, nosso a gente sabe que é 10, é igual a 10 elevado a 12, que seria o nosso b. E no caso, 10 elevado a 12 foi a divisão que nós fizemos. Então é a letra b, né, representando aí o b aí de log. Daí o que é que nós concluímos? Que x é igual a 12. Tá? 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 12, só e somente se x for igual a 12. De modo que nós encontramos o valor de beta multiplicando esse valor obtido aí por 10. Lembre-se que é 10 vezes o valor desse logaritmo aí. Tá? Daí, o valor vai
ser de 120 decibéis. Isso é o nível de intensidade sonora na região do palco, ou seja, está no limiar da surda. Agora vamos ver essas características do som, tá? Que são altura e timbre. Vamos lá. Outra grandeza física fundamental para a característica do som é a altura. A altura de um som não está relacionada a ele ser alto ou ser baixo, como eu já falei, mas sim ao fato dela nos permitir diferenciar um som grave de um agudo. Sons graves são sons de baixa frequência e sons agudos de alta frequência. Normalmente a voz de um homem é classificada como um som grave e da mulher como um som agudo. Então a mulher fala alto, tá? E o homem fala baixo. No sentido de quê? No sentido de que o homem fala com uma frequência baixa e a mulher com uma frequência alta. Em condições normais, em determinado meio, a velocidade de propagação do som é a mesma, independente da frequência. Lembrando que a velocidade é igual ao produto da frequência pelo comprimento de onda, temos que os sons graves possuem comprimentos de onda maiores que os sons agudos. Então, ó, veja só, a frequência da fala do homem, por exemplo, né, que são os sons agudos, são baixas. Porém, o comprimento de ondas são grandes. Tá? Por quê? Porque a velocidade é igual ao produto da frequência pelo comprimento. Certo? Então, os sons graves possuem comprimentos de onda maiores do que os agudos. Daí a gente tem outra definição interessante, que é o timbre, né? Que seria a terceira grandeza que nós vamos estudar. O timbre, ela é a grandeza que nos permite distinguir entre sons de mesma frequência, ou seja, altura e de mesma intensidade, emitidos por fontes diferentes. Por exemplo, percebemos se uma nota musical é produzida por um piano ou por um violino, porque eles têm timbres diferentes, produzindo sensações em nosso sistema auditivo diferentes. A gente pode ver aí nessa figura 7.13 a representação de diferentes formas de onda da mesma nota musical. Então aí a gente tem 3 instrumentos com a mesma nota. Certo? Então o que é que vai mudar aí? Vai mudar o que a gente chama de timbre. Tá? E tem uma coisa interessante, é o seguinte. A gente pode observar nessa figura ainda na 7.13, que são ondas complexas. Isso acontece porque a maioria dos sons musicais não é constituída por um único som, mas sim por uma superposição de vários sons com frequências diferentes. O som de frequência mais baixa é chamado de fundamental, e os demais que possuem frequências múltiplas da fundamental são chamados de harmônicos. Assim como uma nota musical pode resultar de uma composição do som fundamental com amplitudes relativas de harmônicos diferentes, dependendo do instrumento que a emitiu, isso dá à nota uma qualidade característica, ou seja, o seu timbre